muito, porque finalmente você vai entender a falsidade ideológica, né? O que é a falsidade ideológica. E mais do que isso, hoje nós vamos estudar as noções gerais sobre os crimes contra a fé pública, né? Tudo que você precisa saber antes mesmo de estudar esses crimes contra a fé pública, tá certo? Mas antes da gente entrar aí na falsidade ideológica e nessas noções gerais, você tem só duas missões. Primeira missão, me seguir lá no Instagram, é o @proficate.amorim. Nada de ficar lá andando no Instagram, não, é só me seguir e voltar para cá, certo? Segunda missão, encaminha essa aula, envia essa aula para seu amigo que precisa muito entender sobre falsidade ideológica e sobre essas noções gerais aí dos crimes contra a fé pública, tá certo? Deixa eu só ajeitar aqui o material para vocês conseguirem bem direitinho e aí a gente começa. Agora sim, vamos lá inaugurar aqui o rol dos crimes contra a fé pública. Mas antes mesmo de falar sobre esses crimes, tem algumas considerações iniciais que a gente precisa tratar para que, quando a gente comece a falar sobre cada um deles, vocês já saibam. Primeiro, crime contra a fé pública. O que é um crime? Eu sei, Kate, mas o que seria fé pública? Bom, a fé pública é uma ideia de confiança, é uma ideia de fidedignidade do que vem do poder público. Como assim, Kate? Vamos lá. A gente parte do pressuposto, a gente precisa partir do pressuposto de que o que vem do Estado, o que vem do poder público, o que vem de um órgão público é algo real, é um documento fiel, né? Então, a gente parte do pressuposto, a fé pública significa que a gente parte do pressuposto que aqueles atos que são emitidos pelo poder público são corretos, são originais, certo? Então, os crimes contra a fé pública são aqueles que abalam essa confiança, que violam essa confiança que a gente tem no poder público, claro que precisa ter, né? Afinal de contas, através lá do contrato social, a gente cede uma parte da nossa liberdade para o Estado, certo? Então, a gente precisa confiar de que o que vem do Estado, de fato, é oficial, é fidedigno, é digno de... Beleza? Entendido? Bom, além disso, nós vamos falar nesses crimes contra a fé pública, principalmente, todos os crimes de falso, principalmente, nós vamos falar muito sobre documento. Falsificação de documento público, falsificação de documento privado, falsificação de moeda. Vamos falar muito de documento. E aí, eu preciso que vocês saibam que, para a configuração desse crime, documento vai ser considerado todo escrito que retrate ou um ato ou um fato, certo? Documento, então, é um escrito que retrate um ato ou um fato, beleza? Agora sim, vamos para os crimes de falso. Dentro dos crimes contra a fé pública, nós vamos estudar vários crimes, né? Mas, Kátia, como é que eu vou saber que eu estou diante de um crime falso? Porque são aqueles crimes que atacam diretamente a fé pública. E mais, eles vão trazer alguns requisitos. Vamos lá. Ou esse crime de fato mudou a verdade. Como assim, Kátia, mudou a verdade? Eu tinha ali um documento verdadeiro, um documento original, mas eu peguei esse documento que é verdadeiro e usei de forma diversa. Dá um exemplo aí, Kátia, vamos lá. Digamos que eu pego o documento da minha irmã, que é um documento verdadeiro, e uso como se fosse meu. Observe que eu tenho um documento verdadeiro, mas é utilizado para uma finalidade diversa, para uma finalidade enganosa, né? Então, aqui nesse caso, a gente teria uma mudança da verdade. Já na imitação da verdade, a gente tem, de fato, a falsificação do documento. Aqui eu já não tenho mais um documento verdadeiro, certo? Eu tenho um documento falsificado. Então, a mudança da verdade e a imitação da verdade tem essa diferença, certo? Que vocês precisam ficar atentos. Além disso, todos os crimes contra a fé pública é preciso haver um dano potencial. Como assim, Kati? Se tiver uma falsificação grosseira, não há que se falar na configuração desses crimes. Kati, fala aí para mim. Vamos lá. Digamos que alguém me chega aqui com esse post-it, me apresenta esse post-it dizendo que isso aqui é uma cédula de R$100.
Isso aqui é uma falsificação grosseira, né? Dá para ver, dá para qualquer pessoa ver que isso aqui não é uma cédula de R$ 100, certo? Então, não configuraria esse crime. Por quê? Porque é uma imitação grosseira, tá? É preciso haver um dano potencial. Aqui seria uma falsificação grosseira, dá para ver. Claro, não necessariamente precisa estar no post-it, certo? Podia ser de fato uma cédula, mas uma falsificação grosseira. Ô, Cátia, como é que a gente vai saber que é uma falsificação grosseira ou não? E aí chegou no STJ, chegou no STJ esse questionamento, e o STJ disse o seguinte, ó, se for confundido por um homem médio, ou seja, se você conseguir enganar um homem médio, então a gente vai dizer que essa falsificação não é grosseira. Tati, dá um exemplo aí, o que seria um homem médio? É um homem que não é alto e não é baixo? Não, né? Os alunos costumam perguntar, homem médio é o quê? É um homem que não é alto, não baixo? Não. O homem médio é aquele que não é um perito em cédula. Se eu consigo enganar alguém, um homem comum, por exemplo, eu sou professora de direito, sou advogada e sou professora de direito. Eu não sou especialista em cédula, eu não sou nenhuma perita. Se alguém vir me entregar essa cédula e eu acredito que é uma cédula original, então aí a falsificação não é grosseira. Por quê? Porque a falsificação foi capaz de enganar um homem médio. E claro, homem aqui pode ser homem ou mulher, tá? Homem médio só significa que é o indivíduo que não é especialista, ou seja, é uma pessoa de conhecimento mínimo. É uma pessoa que não é especialista em falsificação. Agora, se é capaz de enganar o homem médio, ou seja, é capaz de enganar alguém que não é especialista em falsificação, aí sim nós estaremos diante de dano potencial, tá? Então, cuide disso também. Além disso, nós vamos estudar ao longo dessa playlist aí vários desses crimes de fé pública, mas vocês vão ver que o elemento subjetivo é o dolo. Nesses crimes é indispensável que o sujeito faça com o intuito, com a intenção de enganar. O desejo de enganar nos crimes contra a fé pública é requisito dispensável. Se eu recebo uma cédula, não esse post-it, que aqui é sacanagem, né? Mas se eu recebo uma cédula capaz de me enganar, recebo, não sei, passo para frente, não há que se falar em crime, eu não sabia. O requisito tem que ser enganar, tá? Enganar tem que ser um requisito indispensável, certo? Ô, Cátia, mas não vai falar da falsidade ideológica, não? Vamos lá. Quando a gente fala das modalidades do falso, também tem algumas diferenças de nomenclatura para tratar. Falsidade material é aquela na forma do documento. Então, vamos lá. Eu falei sobre o documento, né? Digamos que eu pego um RG aqui e eu vou falsificar esse RG. O que é que eu tenho? Falsidade material. A falsificação é na forma do. Já na falsidade ideológica, o que eu tenho é conteúdo do documento, nas informações constantes do documento. Digamos que seja um RG certinho, a forma está certa. Mas eu pego aqui e altero a informação. Meu nome é Catarina Amorim, mas eu digo que é Maria Amorim. Observe que aqui é falsidade ideológica, porque foi o conteúdo do documento, foi a forma, tá? Então, a falsidade ideológica é aquela que ataca o conteúdo, as informações constantes no documento. Já a falsidade pessoal é aquela em que a falsificação se dá sobre as características, sobre os atributos de determinado sujeito. E aí, feitas essas considerações, agora sim estamos prontos para entender, estamos prontos para mergulhar aí nesse assunto importantíssimo que são os crimes contra a fé pública. Estou te esperando nas próximas aulas e um cheiro!